Fala moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio, mais uma vez com vocês para a aula sobre linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos então. Vamos para a primeira questão com o primeiro texto. O canto do guerreiro. Aqui na floresta, dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos. Que estime a vida, sem guerra ele dar. Ouve-me, guerreiros, ouve meu cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou. Quem vibra o tacape, com mais valentia. Quem golpes daria, fatais como eu dou. Guerreiros, ouve-me, quem há como eu sou. De Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, um escritor, um poeta da primeira geração romântica. Falaremos mais à frente. E um trechinho de Macunaíma, de Mário de Andrade, que já falamos, né, sobre a primeira geração modernista, falamos especificamente de Oswald de Andrade, a gente vai falar também sobre Mário. Macunaíma, epílogo, né? Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolomangolo, na tribo Tapanhumas, e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros, arrastadouros, meio barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoeira. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Vejamos, então, a pergunta. A leitura comparativa dos dois textos acima indica que ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro, apresentada de forma realista e heróica como símbolo máximo do nacionalismo romântico. B. A abordagem da temática adotada no texto escrito em versos, que foi o primeiro, do Mário de Andrade, discriminatória em relação aos povos indígenas do Brasil. Em C, as perguntas: quem há como eu sou, do primeiro texto, e quem podia saber do herói, do segundo texto, expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. Opção D, o texto romântico, assim como o modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas como resultado do processo de colonização do Brasil. Ou a letra E, os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar-se poeticamente, mas foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador no segundo texto. No gabarito, a resposta é C. As perguntas: quem há como eu sou, do primeiro texto, e a segunda, né, do segundo texto, quem podia saber do herói, expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. Para a gente entender melhor essas questões de abordagem de realidades indígenas diferentes e abordagens diferentes, a gente precisa saber um pouquinho sobre a escola romântica, primeira geração, uma geração que tem o indianismo também como característica, e a primeira geração romântica e a primeira geração moderna, que também aborda, no caso o nativismo, aborda de uma maneira diferente. A primeira geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1836 a 1852, baseada no binômio nacionalismo e indianismo. Então você tem esses dois nomes, que é uma era do nacionalismo e indianismo. Seu marco inicial foi a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, né, do escritor Gonçalves de Magalhães, que viveu entre 1811 e 1882. No contexto histórico, a recente independência do Brasil, absorvido pelo pensamento nacionalista ufanista do Brasil, vou falar o que é isso, faz com que os escritores desse período busquem temáticas que definem a identidade nacional. Por esse motivo, o tema do índio é muito explorado nessa fase, conhecido por indianismo. Eu acho que eu já falei sobre o ufanismo e o patriotismo, mas a gente relembra. Ufanismo
é igual a um patriotismo elevado ao quadrado, ao cubo, qualquer coisa do tipo, tá? É um patriotismo exagerado, podemos dizer dessa forma, para ficar bem claro. O ufanismo, o patriotismo é você ter o quê? Um sentimento de amor à pátria, um sentimento de valorização dos símbolos nacionais, você tem respeito ao hino, você tem respeito a todas as questões voltadas para o ser nacional, o ser brasileiro, o ser cidadão. Você é um cidadão participativo, enfim. Isso é ser patriota, é você gostar do seu país, mas entender que ele é o seu país, que ele tem coisas boas, mas também há coisas ruins, há coisas que deveriam melhorar, há coisas que deveriam, na verdade, nem melhorar, há coisas que deveriam até serem extirpadas. Agora, o ufanismo é quando você tem um olhar que tudo que tem no teu país é melhor do que qualquer outro lugar. O teu país é o lugar perfeito. Não há coisas aqui em que a gente deva corrigir. Na verdade, tudo que nós temos aqui é melhor do que qualquer outro lugar do mundo. Isso é ser ufanista. Então, essa é a diferença. Então, havia naquele momento um pensamento nacionalista ufanista. Nós veremos no final dessas explicações um texto do Gonçalves Magalhães, famosíssimo, né? E aí vocês perceberão isso. Características. A primeira geração romântica tem como principais características a exaltação da natureza e da liberdade. O legal da exaltação da natureza é que até então a gente pegava a natureza dos outros países e colocava como pano de fundo das nossas obras. Agora a gente passou a usar nesse momento a nossa própria natureza, enaltecê-la e usá-la como pano de fundo. A religiosidade ainda muito presente, a figura do índio ou indianismo, claro, a gente está falando disso, dos textos, então o índio vai ser um personagem primordial nessa fase, o sentimentalismo e emoções, nacionalismo ufanista, a gente já falou, e o brasileirismo, a linguagem. A gente começa a usar um pouco mais da linguagem brasileira, né? A gente fala a língua portuguesa, claro, mas a língua portuguesa, hoje então, nós temos marcas muito brasileiras na nossa língua. Naquela época também já havia os traços da linguagem brasileira. É claro, se você tem Portugal, fala a língua portuguesa, digamos assim, pura. Vou botar isso pura entre aspas, não é que é melhor que a língua portuguesa falada no Brasil, não. Botamos em aspas, porque ela não houve, digamos assim, muitas influências. Já no Brasil, já começa pelo índio, já começa com a influência da linguagem indígena e depois da língua dos africanos, que vieram escravizados. Então, isso tudo vai trazer uma marca muito particular para a língua portuguesa falada no Brasil. Muito bem. Gonçalves Dias, o grande poeta da primeira geração romântica, lembrando como poeta indianista, foi o único que deu romantismo ao tema índio. Ele realmente romantiza o tema índio, tá? Vamos falar da biografia dele, que foi o autor daquele texto analisado há pouco. Antônio Gonçalves Dias nasceu no Maranhão no dia 10 de agosto de 1823. Ingressou na Universidade de Coimbra em 1840, no Colégio das Artes. Em 1845, retorna ao Brasil e publica a obra Primeiros Contos. É nomeado professor de latim e história do Brasil no Colégio Pedro II. A gente já viu que quantos dos nossos grandes escritores foram professores do Colégio Pedro II. Em 1851, publica o livro Últimos Contos. Nessa época, conhece Ana Amélia, mas por ser mestiço, a família dela não permitiu o casamento. Casa-se com Olímpia da Costa, com quem não era feliz. Casamentos arranjados, coisas do tipo, enfim. Em 1854, parte para a Europa e encontra sua Ana Amélia, já então casada. Desse encontro nasce o poema Ainda Uma Vez Adeus. Em 1864, depois de uma temporada na Europa para tratamento de saúde, embarca de volta à sua terra natal, ainda debilitado. No dia 3 de novembro, o navio em que estava naufraga e o poeta falece próximo ao Maranhão aos 41 anos de idade, por conta de um naufrágio.
Canção do Exílio, aí vem um trecho, né? Que eu falei desse famoso poema, extremamente fonista, tá? Na minha terra tem palmeiras, Canção do Exílio porque estava na França quando produziu esse texto. Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como as de lá. Aí continua, nosso céu tem mais estrelas, nossos bosques tem mais vida. Isso não lembra alguma coisa? Lembra o hino nacional, não é? O hino nacional ele pega, sim, a influência desse texto. Então a minha terra tem mais palmeiras, você está falando que lá tem mais palmeiras, as aves que cantam lá não cantam tão bem quanto as que tem aqui no Brasil, lá no Brasil tem mais estrelas, lá os bosques têm mais vida, só lá essas coisas são boas, só lá no Brasil, e aqui nem tanto. Então isso é uma postura ufanista de supervalorização das coisas do próprio país. Mário de Andrade, o autor do outro texto, já falamos da primeira geração modernista, mas não falamos especificamente do, sem sombra de dúvida, o principal autor, junto com Oswald de Andrade, mas de prosa, o principal autor de prosa da primeira geração modernista, muito por conta de Macunaíma, que nós veremos também. Mário de Andrade nasceu em São Paulo no ano de 1893. Professor, crítico, poeta, contista, romancista e músico, formou-se pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, passando a lecionar neste mesmo local posteriormente. Participou da Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Durante sua trajetória, Mário de Andrade fundou a Sociedade de Etnografia e Folclore e também passou por vários cargos públicos, entre estes, foi diretor do Departamento Municipal de Cultura de São Paulo. Apesar de ter sido uma pessoa com inúmeras ocupações, este artista modernista sempre tinha tempo para ajudar os escritores que ainda não eram conhecidos. Enquanto viveu, ele lutou pela arte com seu estilo de escrita puro e verdadeiro. Certo de que a inteligência brasileira necessitava de atualização, esse escritor modernista nunca abandonou suas maiores virtudes, a consciência artística e a dignidade intelectual. Foram de sua autoria os versos de Paulicéia Desvairada, considerada um marco inicial da poesia modernista no Brasil. Uma outra obra desse artista que se destacou por sua contribuição ao movimento modernista foi o livro Macunaíma, romance onde é mostrado um herói que tem as qualidades e defeitos de um brasileiro comum. Suas obras estão agrupadas em 19 volumes, com o título de Obras Completas. As principais são: de poesia, há uma gota de sangue em cada poema, Paulicéia Desvairada, Losango Caque, Clã do Jabuti, Remate dos Males, Poesias, Lira Paulistana, O Carro da Miséria e Poesias Completas. No romance, Amar, Verbo Intransitivo e Macunaíma. Contos, Primeiro Andar, Belas Artes, Contos Novos, Crônicas, O Filho da Candinha, Ensaios, A Escrava que Não Era Isaura, O Aleijadinho de Álvares de Azevedo, O Movimento Modernista, O Baile das Quatro Artes, O Empalhador de Passarinhos e O Banquete. Macunaíma, a obra que foi apresentado um texto, o epílogo, lá naquela questão do Enem. Com uma narrativa de caráter mítico, em que os acontecimentos não seguem as convenções realistas, a obra procura fazer um retrato do povo brasileiro por meio de um herói sem caráter. Esse herói sem caráter, ele tem uma dupla interpretação. Um herói sem caráter porque falta-lhe caráter, ou um herói sem caráter pela questão da falta de identidade do brasileiro. Afinal, o brasileiro é uma mistura, ele é índio, ele é branco, ele é negro, então um questionamento da própria identidade nacional. Macunaíma é fruto do conhecimento reunido por Mário de Andrade acerca das lendas e mitos indígenas e folclóricos. Dessa forma, pode-se dizer que a obra é uma rapsódia, que é uma palavra que vem do grego e designa obras tais como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Para os gregos, uma rapsódia é uma obra literária que condensa todas as tradições orais e folclóricas de um povo. Macunaíma é cheio dessa mistura dos folclores indígenas, das lendas, por isso que ela é mítica.
Além disso, na música, Mário de Andrade tinha formação musical também. Uma rapsódia utiliza contos tradicionais e populares de certo povo em temas de composição improvisada. Há ainda uma aproximação ao gênero épico, à medida que o livro narra, em trechos fragmentados, a vida de um personagem que simboliza uma nação. Sobre a acepção musical dada pelo dicionário, chama a atenção o improviso da narrativa, que impressiona e surpreende a cada momento, tendo como pano de fundo a cultura popular. O enredo dessa rapsódia pode tornar-se confuso ao leitor acostumado ao pacto de verossimilhança realista, ou seja, a verossimilhança é, apesar de ser uma ficção, ela tem alguma semelhança com a realidade. Isso chama-se verossimilhança. Então isso às vezes confunde porque foge muito da verossimilhança a obra Macunaíma. Na verdade, existem até livros que ajudam, norteiam o entendimento da obra Macunaíma. Por exemplo, é necessário aceitar o fato de o protagonista morrer 2 vezes no romance, ou, então, que Macunaíma, em uma fuga, possa estar em Manaus e, algumas dias depois, aparecer na Argentina, ou ainda o fato de o herói encontrar uma poça que embranquece, ou seja, que deixa ele branco. Quem nela se banha. Ou seja, Macunaíma, ele vai negro e ele mergulha nessa poça e sai de lá branco. A verossimilhança em questão é surrealista e deve ser lida de forma simbólica. A cena em que Macunaíma e seus 2 irmãos se banham na água, que embranquece, pode ser entendida como um símbolo das 3 etnias que formaram o Brasil: o branco, vindo da Europa, o negro, trazido como escravo da África, e o índio nativo. Nessa cena, Macunaíma é o primeiro a se banhar e torna-se loiro. Jiguê é o segundo, e como a água já estava suja do negrume do herói, fica com a cor de bronze, índio. Por último, Manaap, que simboliza o negro, só embranquece a palma das suas mãos e a sola dos pés. Retrato do povo brasileiro. O livro faz parte da primeira fase modernista, a fase heróica. A influência das vanguardas europeias é visível em várias técnicas inovadoras de linguagem que a obra apresenta. Por isso, Macunaíma pode oferecer algumas dificuldades ao leitor desavisado. Há inúmeras referências ao folclore brasileiro. A narrativa se aproxima da oralidade no capítulo Cartas, Praz e Camiabas. Macunaíma ironiza o povo de São Paulo, que fala em uma língua e escreve em outra. Além disso, não existe verossimilhança realista. Alguns aspectos históricos motivaram Mário de Andrade a criar tais empecilhos. A referência ao folclore brasileiro e à linguagem oral é a manifestação típica da primeira fase modernista, quando os escritores estavam preocupados em descobrir a identidade do país e do brasileiro. No plano formal, essa busca se dá pela linguagem falada no Brasil, ignorando, ou melhor, desafiando o português lusitano. No plano temático, a utilização do folclore servia como matéria-prima dessa busca. Macunaíma é, portanto, uma tentativa de construção do retrato do povo brasileiro. Lembra que eu falei da questão da identidade desse povo? Essa tentativa não era nova. O autor romântico José de Alencar, por exemplo, tivera a mesma intenção ao criar no romance Guarani o personagem Peri, índio de aspirações nobres que se assemelhava em relação à sua conduta a um cavaleiro medieval lusitano, a um cavaleiro de capa, de espada português. Não é exagero dizer, se compararmos Peri a Macunaíma, que esse é o oposto daquele, enquanto o primeiro é valente, extremamente perseverante, encontra suas motivações nos valores da ética e da moral, Macunaíma, além de indolente, conduz a maioria de seus atos movido pelo prazer terreno, mundano. É o herói sem caráter. Assim, Macunaíma é uma obra que busca sintetizar o caráter brasileiro, segundo as convicções da primeira fase modernista. Uma leitura possível é a de que o povo brasileiro não tem um caráter definido, e o Brasil é um país grande como o corpo de Macunaíma, mas imaturo, característica que é simbolizada pela cabeça pequena do herói.
Então vocês percebam o quanto de simbolismo traz a obra Macunaíma. É um livro até pequeno, mas que traz uma quantidade de detalhes, de conhecimento, e que você precisa ter uma contextualização para poder entender. Se você não contextualizar certas coisas, você vai passar pelo livro e não vai entender bem ou não entender absolutamente nada. Lê como se fosse um livrinho de histórias, uma historinha da carochinha. Bem, considerando a linguagem desses dois textos, lá dos dois textos, né, do início, verifica-se a função da linguagem centrada no receptor está ausente tanto quanto no primeiro quanto no segundo. A linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial, enquanto no segundo predomina-se a linguagem formal. Há, em cada um dos textos, a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. Na função da linguagem, no primeiro texto, centra-se na forma de organização da linguagem, e no segundo, no relato de informações reais. A função da linguagem centrada na primeira pessoa, predominante no segundo texto, está ausente no primeiro. Você não recorda muito, você vai, volta e veja novamente os textos. Vamos para a resposta. Em cada um dos textos, a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. Então, voltem lá nos textos, vocês verão palavra de origem indígena em pelo menos, uma palavra pelo menos, em cada um daqueles textos. Outra questão, agora não relacionada mais a Macunaíma e aqueles autores. As florestas tropicais estão entre os maiores, mais diversos e complexos biomas do planeta. Novos estudos sugerem que elas sejam potentes reguladoras do clima ao provocarem um fluxo de umidade para o interior dos continentes, fazendo com que essas áreas da floresta não sofram variações extremas de temperatura e tenham umidade suficiente para promover a vida. Um fluxo puramente físico de umidade do oceano para o continente, em locais onde não há floresta, alcança poucas centenas de quilômetros. Verifica-se, porém, que as chuvas sobre as florestas nativas não dependem da proximidade do oceano. Esta evidência aponta para a existência de uma poderosa bomba biótica de umidade, em lugares como, por exemplo, a bacia amazônica. Devido à grande e densa área de folhas, as quais são evaporadores otimizados, essa bomba consegue desenvolver rapidamente a água para o ar, mantendo ciclos de evaporação e condensação que fazem a umidade chegar a milhares de quilômetros no interior do continente. Almanac Brasil, de 2008. As florestas crescem onde chove ou chove onde crescem as florestas? De acordo com o texto, onde chove a floresta, onde a floresta cresce, chove. Onde há oceano, a floresta, apesar da chuva, a floresta cresce. No interior do continente só chove onde há floresta. Eu acho que está bem claro, onde a floresta cresce, chove. Está bem aqui no texto. Novos estudos sugerem o profundo regulador de clima. Essas áreas da floresta não sofrem variações extremas e têm umidade suficiente para promover vida. Ou seja, em locais onde não há floresta, alcança poucas centenas de quilômetros essa chuva. Verifica-se, porém, que as chuvas sobre a floresta nativa não dependem da proximidade do oceano. Ou seja, ela mesma produz essa umidade, ela mesma produz a sua chuva. Então, onde a floresta cresce, onde mais tem floresta, chove. Torno a ver-vos, ó montes, o destino, a que me torna a pôr nestes outeiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás do seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais velha, que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava um pranto, se converta em afetos de alegria. Cláudio Manuel da Costa, poeta arcadiano. Considerando o soneto de Cláudio Manuel da Costa os elementos constitutivos do arcadismo brasileiro, assinale a opção correta acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção. Os montes e os outeiros mencionados na primeira estrofe
são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, ao lugar onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. A oposição entre colônia e metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia. O bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo, que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. D. A relação de vantagem da choupana sobre a cidade, na terceira estrofe, é a formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole, ou é a realidade de atraso social, político e econômico do Brasil colônia está representada esteticamente no poema pela referência na última estrofe, a transformação do pranto em alegria. Resposta correta, letra B. A oposição entre colônia e metrópole, como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividido entre a civilidade do mundo urbano, da metrópole, e a rusticidade da terra da colônia. A gente chega, claro, através do poema, a gente percebe, aqui estou em Tamoendos e Corintos, vendo correr os míseros faqueiros, a Chopin, entanto, ele faz referência à louca fantasia, em torno e pranto converte afetos da alegria, o traje da corte, rico e fino, e a questão dos vaqueiros. Então ele faz a oposição do rural e do urbano, sim, mas com conhecimento prévio do que é o arcadismo, do que é a poesia Árcade, também vocês conseguiriam chegar a essa solução. Assinale a opção que apresenta um verso do soneto de Cláudio Manuel da Costa, em que o poeta dirige a seu interlocutor: torno a ver-vos, ó montes, o destino, aqui estou entre almendro entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros, ou que da cidade o lisonjeiro encanto. Torno a ver-vos, ó montes, ó destino. É nesse momento que ele conversa com menciona o seu interlocutor. O arcadismo no Brasil teve início no ano de 1768, com a publicação do livro Obras de Cláudio Manuel da Costa, o próprio autor. Nesse período, Portugal explorava suas colônias a fim de conseguir suprir seu déficit econômico. A economia brasileira estava voltada para a era do ouro, da mineração e, portanto, ao estado de Minas Gerais, campo de extração contínua de minérios. No entanto, os minérios começaram a ficar escassos e os impostos cobrados por Portugal aos colonos ficaram exorbitantes. Surgiu, então, a necessidade do Brasil de buscar uma forma de se desvincular do seu explorador. Logo, os ideais revolucionários começaram a se desenvolver no Brasil, sob influência das revoluções industrial e francesa ocorridas na Europa, bem como do exemplo da independência das 13 colônias inglesas. Enquanto na Europa surgia o trabalho assalariado, o Brasil ainda vivia o tempo da escravidão. Há um processo de revoltas no Brasil, contudo, a mais eloquente durante o período Árcade é a Inconfidência Mineira, o famoso Tiradentes, movimento que teve envolvimento dos escritores árcades como Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa, além do dentista prático Tiradentes. Como a tendência é do eixo cultural seguir o econômico, os escritores árcades são, na maioria, mineiros, e algumas de suas produções literárias são voltadas ao ambiente das cidades históricas mineiras, principalmente Vila Rica. O arcadismo tem como característica a busca por uma vida simples, pastoril, e valorização da natureza e do viver o presente, pensamentos causados por inspiração às frases de Horácio, fugere urbem, fugir da cidade, ir para o campo, e carpe diem, aproveite o dia, famoso lema carpe diem no latim. Os principais autores árcades são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Silva Varenga e Frei José de Santa Rita Durão, o autor da obra chamada Caramuru. Moçada, espero que tenham gostado. Uma aulinha sobre arcadismo é sempre importante para a resolução de questões do Enem. Já houve questões também de Tomás Antônio Gonzaga. Então fiquem atentos. Até um próximo encontro, uma próxima aula. Em Té!